E aí, pessoal, como estamos? Esse assunto ele foi tirado de um fórum na internet que chama Reddit e me chamou bastante atenção. E eu acho que é é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? De pegar um assunto de alguém real, supostamente real, né? Que está com algum tipo de sofrimento, algum tipo de questão e falar um pouco disso. Eu acho que isso pode dar margem para a gente poder pensar várias questões aqui a partir de problemas reais das pessoas, né? E não só eu ficar pensando abstratamente em questões. Então eu peguei esse assunto e vou falar um pouco dele. Um, o tema, como está dizendo aí no vídeo, né? É isso, né? Essa sensação, né, que se tem, que muitas pessoas têm, de que tá todo mundo bem, tá todo mundo vivendo uma vida feliz, menos eu, né? E nesse caso, especificamente com um parceiro, né? Um companheiro, uma companheira. No caso que eu vou falar, um homem pensando numa companheira mulher, mas poderia ser, obviamente, outras possibilidades aí. E, e eu vou ler aqui, é um texto curto, né, que ele escreve, é, rápido, e eu vou ler ele e a partir daí eu vou comentar algumas coisas que me chamaram a atenção desse texto e que vai dar margem para a gente poder pensar alguma coisa a respeito disso. Então o título chama Todo Mundo Tem Namorada, Menos Eu. Eu não vou falar o nome dele, né? Ainda que seja um nome fictício aqui, né? Um nome meio de profile, né? do Reddit, mas acho que não é o caso, né? Então ele começa: ultimamente eu caminho pela rua e só vejo casais. Todas as garotas que eu gosto ou que já gostei aparecem namorando, de mãos dadas, nas motos dos seus namorados. Tem uma garota que trabalha perto do meu trabalho e que eu fiquei um tempão bolando um plano de como falar com ela. Sexta, vi ela com um namorado. Outra da faculdade com um namorado. As paixonites da escola com um namorado. A mina que eu gostava é que disse que não queria ninguém. A mina que eu gostava, acho que que disse que não queria ninguém, com um namorado. Todos os meus amigos e colegas namoram menos. Todos os meus amigos e colegas namoram, menos eu. É sempre perfeito para eles e um inferno para mim. Por quê? Porque eu sou esse lixo humano que ninguém quer? Porque nada dá certo para mim? Eu faço de tudo, me mato de trabalhar, estudo, leio, aprendo um instrumento, busco ser legal, ajudo meus parentes, ajudo minha mãe, tudo. Aí ele escreve vários As, assim. De tipo, não aguenta mais, né? Bom, então, a primeira coisa que eu notei, claro, eu estou tirando esse. O que eu vou dizer é a partir do texto que ele escreveu, né? Eu não conheço ele, eu não sei mais nada sobre ele, não tenho como perguntar para ele, mas o que eu tenho é o texto, então é a partir daí que eu vou pensar. Então eu não estou exatamente falando dele, né? Eu acho que eu estou falando do que ele escreveu e como que isso pode conectar com outras pessoas que vivem alguma questão semelhante, assim, né? Que é essa sensação de que ninguém me quer, né? E que eu não presto, né? Para ser um parceiro, enfim. Então, a primeira coisa é quando ele fala, ultimamente eu acho que eu vou colocar depois esse texto dele na descrição. Então, se quiserem acompanhar, está na descrição. Quando ele fala caminho pela rua e só vejo casais, a primeira coisa que me pega assim, aparentemente, quando ele fala ultimamente caminho pela rua e só vejo casais, isso significa que tem uma percepção dele que é recente, de ele estar
abrindo a percepção dele para essa dimensão que é a dimensão do relacionamento. Então talvez isso não é uma coisa que vem de muito tempo, ele diz que é ultimamente, mas quando ele isso vale para qualquer coisa, né? Quem, por exemplo, passa a querer viajar, começa a ver muita coisa de viagem em todo lugar, de pessoas viajando, etc. Quem tem um filho começa a ver loja de criança na rua. Qualquer coisa que você se conecte, começa a se envolver em algum momento, o mundo passa a aparecer dessa forma para você. Isso é meio que uma regra, assim. Então, quando ele diz que ele está começando a ver casais, ele está só vendo casais, que nem ele diz, né? Isso significa que ele está com a existência dele, vamos dizer, nesse lugar que é o lugar de casal. Isso é novo. E a questão que eu estou dizendo é que isso é novo, isso é recente. Não é que ele vem há muito tempo pensando isso. Por isso que ele está reparando. Ele sempre ouve casais ao redor dele. Por que só agora ele está reparando isso? Então, essa já é uma questão importante assim, de pensar, né? E uma outra coisa que nesse primeiro momento ele diz, e que eu acho que isso meio que se prova um pouco, né, se evidencia um pouco no segundo parágrafo que ele escreve, é que quando ele descreve essas pessoas que ele gosta, né, ele diz as garotas que eu gosto. Quando ele descreve essas garotas, me soa uma relação platônica que ele está tendo com as garotas. O que eu estou querendo dizer com isso? Parece um tipo de relação distanciada. Então, quando ele fala das garotas, ele não fala de uma garota específica, ele não fala de uma relação com aquela pessoa e as questões que aparecem a partir daquela relação com aquela pessoa. Ele fala das garotas que ele gosta, mas ele conhece, se ele conhece, quanto que ele conhece, quanto que ele se relaciona com essas pessoas. Então, assim, o que eu quero dizer é que aparentemente, isso acho que se comunica com o que eu estava dizendo anteriormente, de que parece que toda essa dimensão do relacionamento é uma coisa nova. Ele vem de uma relação distanciada com garotas. Ele não tem uma relação de intimidade com ninguém. Não precisa ser nem intimidade, mas de você estar entrando numa relação que não precisa ser amorosa, mas de você ter uma pessoa específica. Ele fala de forma meio geral. Então parece que ele está distante, assim, sabe, de alguma relação mais específica. Enfim, não sei se eu estou me repetindo. Então, quando ele fala, né, tem uma garota que trabalha perto do meu trabalho, eu fiquei bolando um plano de como falar com ela, ou seja, ele não conhecia ela, ele não tinha ali. Aí ele viu ela com o namorado, outra na faculdade com o namorado. Que garota é essa? Qual que é o papel dela na vida dele? Me parece que são papéis de pessoas que estão ali, que ele fica olhando. Por isso platônica, né, que se diz essa expressão, né, que se refere a isso. E tem uma certa idealização, né, porque é sempre perfeito para eles e um inferno para mim. Por quê? Mas assim, quem disse que é perfeito para eles, né? Essa relação de distanciamento também a gente pode olhar como uma forma de o quanto que para ser perfeito para o outro significa que você está muito distante daquilo que é, porque a gente sabe que quando você começa a namorar é aí que os problemas começam. É claro que você pode optar por ter esse tipo de questão na vida e viver isso, né? Mas quando você não tem relação nenhuma com nada, as coisas de fora são perfeitas. É meio que uma regra isso também, né? Quando você vê qualquer coisa que está muito distante de você, ela parece muito perfeita. Mas quando você vive aquilo, não tem essa coisa de só quem vive sabe, né? Então é meio isso. Só quem vive sabe o que significa, nesse caso, se relacionar com alguém e viver
os problemas que vão surgir a partir daí, os problemas e as coisas boas também, né? Claro. E aí, assim, o último parágrafo, que ele fala por que eu sou esse lixo humano que ninguém quer, por que nada dá certo para mim? E aí ele fala, eu faço de tudo, eu me mato de trabalhar, estudo, leio, blá, 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 blá. Ele faz um monte de coisa e parece, quando eu falo blá, 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 não é porque não é importante. Ele acha que é importante, ele acredita que essas coisas que ele faz são muito importantes. Mas aí eu me perguntaria para que ele faz isso, sabe? Porque parece que ele faz isso para que ele seja aceito, mas ele não faz para ele. Então, ele faz de tudo para se adequar e se adaptar a uma suposta, vamos dizer, para ele poder ser aceito, poder ser gostado, etc. Mas quanto mais ele faz isso, menos ele se sente aceito. Então, eu me perguntaria isso, né? Eu perguntaria para ele, se eu tivesse a oportunidade, né? De por que fazer tudo isso, sabe? Da onde que ele tira que ele estudar, ele trabalhar, ele ser legal, seja lá o que isso signifique, ele ajudar a mãe, isso vai fazer com que ele tenha mais possibilidade de ser gostado por alguém, né? Mas eu volto de novo para aquela questão anterior, né? Uma coisa é ele ser gostado por alguém, a outra coisa é ele gostar de alguém. Me dá um pouco a impressão de que ele mesmo ele não gosta de ninguém, ele olha de uma forma distante, mas ele diz que ele gosta, mas é um gostar que está muito ainda inicial, assim, né? Ele gosta da ideia que ele tem de alguém, parece ser isso, né? Ele gosta daquela ideia que ele tem daquela garota, mas não daquela garota, sabe? Então, enfim, são várias questões aí que giram em torno dessa questão, desse tema, né? Que é quando você entra numa certa espiral onde parece que nada é possível, né? Nada é possível para mim. Dá sempre certo para os outros, mas nunca dá certo para mim. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas o que é dar certo para mim, sabe? Então é isso, assim. Eu acho que eu coloquei aqui um pensamento bastante rudimentar, né? Até porque é um texto curto, mas eu acho que ele já dá uma certa ideia e talvez abra para a gente poder olhar para tudo isso. Eu tenho uma certa preocupação de não dar guias, sabe, ou manuais de como encontrar alguém, né? Porque para mim isso não faria o menor sentido. Não é nem porque eu só vejo, tudo isso que eu vejo, né, publicamente sendo exposto assim, mas para mim isso não faria o menor sentido. Até porque nesse caso é exatamente isso que ele faz. Ele vai tentando fazer tudo aquilo que no padrão se espera de alguém para que alguém consiga ter uma namorada. E quanto mais ele faz isso, mais ele vai se enrolando nisso, né? Então a questão é outra. Poder mudar o eixo da questão aí e poder pensar de outras formas ali, né? Então é isso. Então, sei lá, não tenho mais muito o que colocar aqui, até porque também eu queria me prender às questões que ele colocou e não tentar ir para tão longe, né? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí e a gente se vê na próxima. Um abraço.